Olá, graça e paz a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando a apostila de número 1, Evangelhos Sinóticos. Paramos na página 358, voltamos na página 359, tratando da questão do problema sinótico. Dos 4 evangelhos, 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, foram agrupados, como se encontra em nossas Bíblias, pelas semelhanças de estilo e conteúdo completamente diferentes do 4º evangelho, Evangelho de João. Os 3 primeiros apresentaram uma incerteza no estudo do Novo Testamento pela grande semelhança, de maneira que eles são chamados de sinóticos, ou simplesmente de evangelhos sinóticos, ou simplesmente sinóticos. Esse termo de dois vocábulos gregos vem de 2 vocábulos gregos, sim, que quer dizer conjunto, e ópse, visão, ou seja, visão conjunta, o que tem a mesma visão ou perspectiva, ou ainda visto de um ponto de vista comum. Os evangelhos sinóticos são caracterizados pelas semelhanças, não somente nas suas estruturas e ordens, como também nas suas próprias palavras. Os estudiosos do Novo Testamento notaram nos sinóticos algumas peculiaridades com os mesmos relatos, as mesmas frases, vocabulário e construções gramaticais. O estudo dessas diferenças e semelhanças passou a ser conhecido como o estudo do problema sinótico. O estudo do problema sinótico, ainda que enfatize a semelhança dos 3 evangelhos, não exclui as suas diferenças. Nesse capítulo, iremos estudar alguns temas pertinentes aos sinóticos, como a história do problema sinótico, os métodos de estudo de crítica dos sinóticos, a teoria dos documentos, as fontes e as tentativas modernas de explicar o interrelacionamento dos sinóticos e as teorias de um proto-evangelho. O problema sinótico já começa pela autoria dos evangelhos sinóticos, já que os críticos não aceitam a autoria que leva o nome dos evangelhos. Eu vou enfatizar uma das características dos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, diferente do 4º evangelho de João. Eles trazem relacionado entre si características humanas na apresentação de Jesus. A gente vai ver Mateus, Marcos e Lucas trabalhando a questão do Jesus como rei de Israel para Mateus, e Marcos e Lucas tratando do Jesus, o servo, uma característica humana, e o filho do homem, outra característica também humana. Eles enfatizam essas características humanas no seu relato. Ao contrário de João, que enfatiza somente a divindade de Jesus. Então, por esse motivo, esse é um dos motivos dos 3 primeiros evangelhos serem relacionados como sinóticos, pois eles têm uma visão do Jesus ser humano. Ok? A história do problema sinótico. Desde os primeiros anos da história da Igreja, houve tentativas de harmonizar os evangelhos. Taciano, da Síria, que viveu no 2º século da era cristã, escreveu uma harmonia dos evangelhos que ficou conhecida como a Diatessaron, através dos 4 evangelhos, que foi a primeira obra do gênero. Agostinho escreveu um tratado intitulado A Harmonia dos Evangelhos. Ele defendeu a hipótese de que Mateus foi o primeiro a escrever um evangelho que serviu de fonte para Marcos e Lucas. O termo sinótico foi usado pela primeira vez na edição do Novo Testamento grego, publicado em 1774 a 1778, por J.J. Griesbach, que afirmou que o primeiro evangelho escrito foi o de Mateus, seguido de Lucas, e que Marcos dependeu tanto de Mateus quanto de Lucas. Algumas questões são levantadas pelos estudiosos no estudo do problema sinótico. Algumas delas são: quais foram as fontes que os autores usaram? Os autores foram realmente autores ou foram redatores?
Porque os relatos são tão parecidos em alguns pontos e tão diferentes em outros? Qual foi o papel dos evangelistas? Como explicar as omissões de cada evangelho? Como explicar a diferença na ordem dos eventos narrados? Se eles usaram a mesma fonte, como explicar as peculiaridades? O problema sinótico fica mais evidente quando se observa o seguinte: dos 661 versículos de Marcos, cerca de 600 deles têm paralelo em Mateus e mais de 350 se encontram em Lucas. Isso significa que aproximadamente 93% de Marcos são encontrados em Mateus ou em Lucas, mas somente 58% de Mateus e 41% de Lucas são encontrados em Marcos. Apenas 8% de João são comuns a Marcos. Os dois diagramas abaixo nos fornecem um quadro geral dos sinóticos, onde suas semelhanças e diferenças e peculiaridades ficam mais evidentes. Vocês vão ter aí um diagrama apresentando total de capítulos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24. Esse diagrama vocês vão ter que estudar particularmente para poderem ter uma noção do que nós estamos falando, das diferenças de peculiaridades e coincidências dos sinóticos. Os dados do Evangelho de João revelam a grande diferença de material existente entre ele e os sinóticos. Outros fatores: quando Mateus discorda de Marcos em algum ponto, Lucas concorda. Quando Lucas discorda de Marcos, Mateus concorda. Entretanto, muito raramente, talvez mesmo nunca, se pode dizer que Mateus, em acordo com Lucas, discorda de Marcos. Página 360, 361. O exposto até aqui já foi suficiente para se levantar sérias questões a respeito de vários aspectos críticos dos evangelhos sinóticos. Várias teorias no decorrer dos anos têm sido propostas para solucionar o problema sinótico. Todas elas feitas as devidas ressalvas têm, de certa forma, contribuído para um entendimento adequado dos sinóticos. Método de estudo da crítica dos sinóticos. Nos últimos 20 anos, enfoques diversos enfatizaram aspectos diferentes do problema. 3 enfoques contribuíram para o problema das origens e desenvolvimento dos evangelhos. A crítica da forma, um termo alemão chamado Formgenkritik, que enfatiza a questão da tradição oral, a crítica das fontes, que focaliza a forma como as unidades literárias diferentes foram reunidas para constituir os evangelhos, e a crítica da redação, que focaliza as contribuições literárias e teológicas dos autores dos evangelhos. Esses métodos, de modo geral, correspondem a 3 etapas que Lucas menciona na introdução de seu evangelho, quando ele usa as seguintes expressões: empreender uma narração, transmitir uma acurada investigação, e algumas dessas colocações de Lucas trazem, então, essa questão relacionada aos métodos. A crítica da forma. Estamos na página 361, fechando. Esse método teve origem na Alemanha com o nome de Formgenkritik método, traduzido para o inglês como Form Criticism ou crítica da forma. A crítica da forma é um método de estudo, de investigação que trata do período pré-literário dos evangelhos. No começo do século XX, a crítica da forma foi aplicada ao Novo Testamento e alguns estudiosos críticos da forma escreveram algumas obras importantes sobre o assunto. Nós temos aí uma relação dessas obras que os alunos que tiverem algum interesse podem buscar para adquirir, para poder se aprofundar no assunto.
Em 1921, Rudolf Bultmann, o mais conhecido entre os críticos da forma, publicou sua famosa obra intitulada A História da Tradição Sinótica. Bultmann propôs uma demitização dos espíritos evangelhos dos mitos do Novo Testamento para tornar a mensagem cristã aceitável ao homem moderno. Ele afirmava que o evangelho era uma fabricação da igreja primitiva e que não podemos saber quase nada com certeza a respeito de Jesus, porque o que temos é a interpretação de Jesus feita pela igreja primitiva. Sua obra é muito mais liberal do que a de Dibelius e teve uma influência bem maior na teologia liberal do que qualquer outra obra. Pressuposições básicas da crítica da forma. Embora diversos autores divergissem em vários pontos sobre o tema, os pioneiros da crítica da forma tinham em comum alguns pontos que se tornaram a base da crítica da forma. Segundo o autor D.A. Carson e os coautores, há pelo menos 6 pressuposições e crenças básicas em comum. Primeiro, os relatos da vida de Jesus e suas declarações circularam em pequenas unidades independentes. Segundo, a transmissão oral foi de responsabilidade não de indivíduos, mas da comunidade. 3. Os relatos e declarações de Jesus assumiram certas formas padronizadas, por isso a crítica da forma, a história das formas, em sua maioria, ainda perceptível nos evangelhos. A forma de um relato ou declaração específica possibilita a determinação de sua situação vivencial ou seu contexto na vida da igreja. 5. Ao transmitir as declarações de história de Jesus, a comunidade cristã primitiva não somente colocou esse material em certas formas, como também o modificou sob a pressão de suas próprias necessidades e situações. E 6. Supostas leis baseadas na transmissão oral são válidas para qualquer material transmitido oralmente. Com base nessas supostas leis, as pessoas têm tendência de esticar seus relatos, acrescentar detalhes, conformar os relatos com seu próprio linguajar e vocabulário, geralmente de preservar e criar somente o que se harmoniza com suas necessidades e com suas crenças. Contribuições da crítica da forma. Demonstrou que os evangelhos não surgiram num vácuo, tentou descobrir exatamente o que Jesus disse, ajudou a estabelecer a validade dos registros dos evangelhos, a ênfase na análise literária tem sido importante e tem servido como um meio que leva à reconstituição da tradição oral dos evangelhos e obra de Jesus. Uma avaliação da crítica da forma. A crítica da forma negligencia o testemunho dos primeiros cristãos e dos pais da igreja acerca de Jesus e dos evangelhos. Os críticos da forma desconhecem o tempo necessário para produzir esse tipo de literatura do povo. Segundo os críticos, a tradição do evangelho foi criada em apenas 40 anos. E 3. É questionada a validade das supostas leis de transmissão. Alguns estudiosos, como E.P. Sanders, demonstraram que nem sempre a transmissão oral tende a aumentar o material. Por isso, não é válido o uso dessas leis para atribuir acontecimentos e declarações à igreja e não a Jesus. 4. Os críticos da forma não têm levado em consideração o fato de que testemunhas oculares cristãs, tanto como anticristãs, algumas delas até hostis, devem ter servido de entrave para a criação e distorção de informações. 5. Os críticos da forma subestimaram a capacidade dos judeus do primeiro século de se lembrarem daquilo que Jesus havia feito e dito e transmitirem isso oralmente com exatidão. Eles ignoram o fato de que o processo de transmissão das tradições da igreja fosse semelhante ao das tradições
das tradições rabínicas, em que tanto materiais escritos quanto a memorização cuidadosa teriam desempenhado papéis fundamentais. Não se pode negar a importância da memorização na sociedade judaica do primeiro século, o que nos leva a concluir que os primeiros cristãos foram capazes de transmitir com exatidão tanto as obras como as palavras de Jesus. E 6. A crítica da forma faz uso demasiado do Sitzenleben hipotético. Ela alega que a situação histórico-social hipotética criou todas as formas para preencher uma necessidade hipotética. A possibilidade de que o cristianismo e sua causa são suficientemente explicados nas situações da vida apresentadas nos evangelhos é ignorada. 7. A crítica da forma não tem base para afirmar que a igreja primitiva não fazia distinção entre o Jesus terreno e o Jesus ressurreto. 8. A crítica da forma negligencia a realidade de Cristo para a igreja primitiva. 9. Os críticos da forma confundem julgamento histórico subjetivo com a crítica histórica objetiva. E 10. A crítica da forma é subjetiva e arbitrária porque rejeita o sobrenatural e negligencia a evidência dos escritores do segundo século, como de Papias, que afirmou que Marcos escreveu, que Pedro pregou e ensinou. De forma arbitrária, os críticos da forma ignoram o contexto, o cenário e os dados cronológicos. Nós paramos, então, na página de número 365, e prosseguimos na 367 com a crítica das fontes. Amém? Boa aula, bom estudo, façam as recapitulações, preparem-se para